Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Boa noite a Marlice. Boa noite, todos que gente. estão nos assistindo. Com muita alegria que nós estamos aqui, né? Já na última terça do mês de maio, né? O mês das mães, mês das flores, mês das noivas, mês de Dona Amélia Rodrigues. Antes de começar, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que nós recebemos, um mimo que é uma coisa linda. Olha, foi a professora Léa, né, que eles fizeram um projeto aqui lindo na biblioteca, né, da cidade, em homenagem à Dona Amélia. E César, que é um artista local, ele fez para que as crianças que fossem visitar fizessem a foto de Dona Amélia. Eu achei muito linda, ela veio trazer para a gente, né, uma caixa muito linda, cheia de pirulitos, cheia de semente de girassóis e trouxe também, assim, foi a exposição Memórias de Amélia Rodrigues, escritora e educadora com todas as letras. Esse foi o tema do trabalho, foi um trabalho muito rico que eles apresentaram aqui é a biografia de Dona Amélia, né? E aqui, para quem deseja e gosta, olha para aqui, gente, os pirulitos em formato de sandália. E semente de girassol, né? Que girassol sempre procura a luz. Leia, gratidão, né? Por esse carinho que você tem por nós aqui dos Ceareiros do Cristo, né? Mas vamos para o nosso trabalho, né? A nossa doutrinária. Eu estou aqui na nossa casa, né? E hoje nós vamos ter a nossa querida Patrícia, né? Que ela vai trazer um tema muito pertinente para a gente. Pati, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Que é Jesus e a família, né? E todos hoje, né, que estão aqui nos assistindo, que vão assistir depois, né, que o Mestre realmente esteja no coração de cada um. E nesse momento a gente para um pouquinho para fazer a nossa prece inicial, porque todo o trabalho é necessário que a gente faça a conexão com o divino. Então, nesse momento, a gente se sentir, fecha os olhos, conecta com o coração e pede a Jesus que tenha misericórdia de cada um de nós, que envolva e abençoe todas as famílias, Senhor Jesus. Aquelas que outras que viverão, aquelas, Senhor, que te rogam, coloca mães e pais, às vezes filhas também. Coloca o joelho e te pede que tenha misericórdia. E é nessa certeza da tua presença em cada lar que nós vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje com a leitura do Evangelho pelo nosso irmão e companheiro de doutrina, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Boa noite, gente. Boa noite, Patrícia, Marlice. O evangelho desta noite é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dei a mão direita. Item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. O que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixaram de praticar o bem para não topar com os ingratos? Resposta dos Espíritos. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho por quantos que assim procedem, se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá
em apreço aquele que não a busca no mundo. Ok? Reflexão sobre como lidar com as ingratidões, ou que aquilo que a gente chama de ingratidão, né? Da nossa perspectiva ou da nossa expectativa em relação ao que os outros devem fazer com o que nós fazemos. Mas eu vou me calar e passar a palavra para a Patrícia, nossa amiguinha de sempre. Fique à vontade, irmã. A noite é nossa. Boa noite, gente. Boa noite, Marlice, Ronaldo, pessoal que está presencialmente no Instituto Ceareiros do Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, aqueles que nos acompanham também pela internet, que estão acompanhando agora, que vão ver esse vídeo depois, né? E eu gostaria de agradecer o merecido convite e dizer que estou muito feliz, porque esse livro é uma pérola, né? A Mensagem do Amor Imortal. Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, escreve 10 livros, né? Que Divaldo chama dessa coleção evangélica. E, especialmente nesse livro, ela vai falar de algumas experiências que Cristo teve diretamente com o seu corpo discipular, que mais tarde foram os apóstolos, né, que fizeram a estrutura e a vivência do cristianismo primitivo a partir da igreja cristã primitiva. E foi muito interessante a mensagem que o Ronaldo leu do Evangelho, falando sobre essa paga, né, com a ingratidão e o desinteresse pessoal que deve sempre estar presente nas ações de legítima caridade, de legítimo amor, porque ninguém melhor do que o Cristo testemunhou isso. Ele que repartiu conosco apenas a melhor parte, né? O banquete de ensinamentos, a grande frutuosidade dos seus atos generosos, ele que testificou o perdão até o momento final, quando ele se submete à crueldade humana e tendo o poder de desfazer daquela situação, ele simplesmente cumpre até o fim a vontade do Pai e dos salva, e permanece como essa mensagem do amor imortal ainda hoje. E por que eu digo que é oportuna, né, essa mensagem que o Ronaldo leu dentro das nossas reflexões de hoje? Porque hoje a gente vai abordar o capítulo 14 dessa obra, Jesus e Família. E é exatamente no seio doméstico, no seio familiar, que a gente mais tem condição de viver a nossa dose de desinteresse pessoal nos nossos gestos de amor. É natural do ser humano nós criarmos expectativas. Então, geralmente, quando a gente forma, integra uma família e temos filhos, é muito natural que a gente planeje, né, sonhos, né, projetos, a gente planeje um futuro, tentando inclusive proteger os nossos filhos de erros que porventura a gente tenha cometido, de todas as ameaças do caminho que a gente possa conseguir evitar, né, que eles enfrentem. E a gente espera esses bons frutos, muitas vezes nem para nós mesmos, né, mas para que eles sejam felizes. Se a gente perguntar a qualquer pai, qualquer mãe zelosos, qual o maior desejo que eles têm em relação aos seus filhos, a gente normalmente vai ver essa resposta. Que eles sejam felizes, que eles se deem bem, que eles sejam pessoas boas, que se formem bons cidadãos e cidadãos de bem e que repitam, né, esse modelo do Cristo. E então, nesse capítulo sobre Jesus e família, Jesus está falando sobre a composição básica de uma família, seja ela consanguínea, seja ela afetiva, né, unida pelos laços do coração, e ele vai fazer a gente refletir sobre as bases, aquelas bases assim insubstituíveis, as bases inestimáveis, as bases fundamentais que deve compor uma família. E aí a gente pensa primeiro sobre esse conceito de família, né?
a união de corações em nome de um ideal de amor, um ideal de cooperação, um ideal de suporte mútuo, de entendimento e de escuta. E, infelizmente, não tem como a gente não olhar para a nossa sociedade atual e ver que ainda graçam cenas de violência, cenas de abusos, cenas de incompreensões, cenas de indiferenças por toda parte. E isso nos obriga a pensar como que nós temos operado no interior do círculo doméstico. Porque é justamente aí, nesse primeiro laço social, que nós, enquanto espíritos imortais, ensaiamos a nossa conduta, os nossos comportamentos que vamos ter do lado de fora. Às vezes, desde pequenos, nós somos ensinados a agradar, somos ensinados a colaborar, né? A não reagir, a sufocar os nossos sentimentos, a esquecer, a deixar para lá, a seguir em frente. E por vezes a gente não entende quando a gente chega, por exemplo, na fase adulta e se vê às voltas com relações abusivas de pessoas que abusam da nossa generosidade, que não nos respeitam como deveriam por esse, entre aspas, excesso de tolerância. O amor, ele pressupõe também os cuidados íntimos em relação à própria preservação. Quando Jesus nos convida a nos, por exemplo, abandonar a providência divina, a esquecer o mal, ele nos ensina também que a gente possa conservar a sabedoria unida a essa generosidade de sempre buscar o lado bom das outras pessoas, mas de forma alguma ele nos ensina a mergulhar despreparados, né, ou de uma forma desamparada nas relações humanas. Jesus é símbolo da vigilância acima de tudo. Então, por vezes, na família, a gente ensaia, né, esses comportamentos que podem ser até comportamentos bons, comportamentos pautados naquilo que a gente entende na filosofia moral cristã, mas com alguns exageros, né, admissíveis no nosso patamar evolutivo que cumpre a gente ressaltar. Então, nesse texto, Amélia Rodrigues, né, como é muito comum nas suas obras, vai fazer com que a gente se transporte para aquela cena, né, de quando Jesus esteve na terra entre nós. Esse santo, né, esse espírito puro que trajou-se, né, humanamente, pisando os seus pés angelicais no lodaçal das paixões humanas para nos ensinar a convivência e a boa convivência. Então Amélia vai dizer que sempre quando eles terminavam as fainas diárias, as atividades laborais, né, é interessante porque em Jesus, desde o início da sua vida, como a gente tem, por exemplo, reportado por Humberto de Campos Espírito, na obra Boa Nova, ele elege o trabalho assistencial, o trabalho aos semelhantes, tudo na vida é trabalho, né? Ele, por vezes, já chegou a dizer que o seu alimento é fazer a vontade do Pai, que nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Então, a Amélia vai lembrar que depois de terminadas essas labutas diárias, ele, quando se encontrava na cidade de Cafarnaum, né, aquela cidade encantadora à beira do mar do Tiberíades, mantinha inesquecíveis tertúlias, conversas amistosas, né? E aí a gente pensa assim, aquele hábito, não sei se na família de vocês também era assim, mas eu me lembro bastante em relação aos meus avós, morei um tempo com eles, né? E aí a gente tinha aquele hábito herdado deles de se sentar ao redor da mesa, de depois do jantar sentar na sala ou na frente na varandinha da casa, né? Aproveitando a brisa noturna para poder falar sobre a vida, para poder repassar algum ensinamento daquele dia, para conversar sobre as questões para que não se deixasse passar despercebido, né? Esses momentos que também são momentos de investimento amoroso, de investimento afetivo, em que os nossos sentimentos são validados, em que as nossas experiências têm lugar. E isso normalmente é bem diferente do que
pelo ritmo caudaloso dos nossos dias. Por vezes a gente se deixa atropelar pela velocidade ciclópica, né, das mensagens instantâneas, do rolar as telas das redes sociais, e acaba perdendo esses momentos tão importantes de trocas afetivas dentro do mesmo ambiente doméstico. E aqui nas obras de Amélia, ela sempre fala sobre Jesus conciliar isso com o contato com a natureza, né? Então ela fala, por exemplo, que era comum que ele se sentasse com os seus discípulos sob a claridade das estrelas refulgentes no zimbório celeste, quase como se a sua voz se misturasse, né? Amélia tem uma expressão que eu acho muito bonita, as onomatopeias da natureza, né? Aos ruídos de pássaros, ao acariciar do vento nas árvores, né? Nas flores. Então, invariavelmente, ele buscava, né, os seus discípulos mais próximos, especialmente para Simão Pedro, Tomé, João, né, que sempre participavam junto com ele, e abordava temas do cotidiano, abordava temas que ele se abria à escuta de dúvidas dos seus discípulos sobre como proceder, sobre como conviver. E, em algumas outras ocasiões, ele mesmo discorria nesses diálogos íntimos sobre as necessidades humanas, como vai dizer Amélia Rodrigues, sobre os seus conflitos, as suas lutas, os seus anseios de felicidade. E a gente fica se questionando se a gente, já que Cristo é o nosso modelo, portanto, Cristo nos ensina como nós, que estamos nessa tentativa humana de alcançar essa plenitude enquanto ser humanos, que ele encerra. Joana de Ângeles Espírito vai dizer que em Cristo a gente encontra o homem integral, aquele que já passou por todos os estágios humanos e encontra-se planificado, completo. Então, quando nós, espíritos imperfeitos, na experiência humana, miramos o Cristo, temos o modelo do que nós ainda estamos em vias de alcançar. Então, é uma ação bastante inteligente de nossa parte copiar, dentro das nossas naturais possibilidades, o que Cristo fez, né? E o que Cristo não fez, o que Cristo falava e o que ele deixava de falar. Então, quando ele se senta com os seus discípulos nessa conversa entre amigos, ele está valorizando esse gesto, valorizando essas partilhas, valorizando a importância da gente comungar desses ideais, trocar essas ideias. Aí a gente passa por um período como a da campanha política, né, para as eleições, e desfaz, por vezes, vínculos de dezenas de anos por conta de uma diversidade de opinião. Às vezes a gente confunde a opinião pelo caráter da outra pessoa. Às vezes uma pessoa com quem a gente convive há dezenas de anos, que por conta de defender uma postura diferente da que eu acredito e justificar-se da sua forma para isso, portanto, exercitar a liberdade de consciência que está prevista em O Livro dos Espíritos, a gente se desvincula quando Cristo está chamando a gente a conversar e buscar a conciliação. Não é concordar com tudo ou ser conivente com aquilo que fira os nossos princípios, a nossa ética ou os nossos valores. Mas buscar a conciliação é tentar buscar, através do diálogo respeitoso, amoroso e tolerante, conviver com as diferenças, buscando muito mais aquilo que nos aproxima uns dos outros e não aquilo que nos afasta uns dos outros, né? Então, imagine é, essa facilidade que Jesus tem de conversar com pessoas de formações intelectuais, né, de níveis de conhecimento diferentes, de níveis morais diferentes, e convidando a gente, né, afinal são pessoas que, sendo nossa família, com quem a gente convive muito tempo, então deveria ser relativamente fácil, porque a gente conhece. E por que se torna tão difícil? Porque nas relações mais íntimas é também quando a gente se encontra mais frágil e mais vulnerável na ordem dos sentimentos, quando a gente se ofende mais,
Quando a gente sente mais raiva, sente mais ódio, mais se ressente, mais se magoa. E daí o desafio. Então, a Amélia vai falar que essas lições, embora possa parecer, né, uma coisa assim muito banal, era só uma conversa entre amigos, né? Era só uma troca de palavras, era só uma troca de ideias. Mas olha o que a Amélia vai dizer. Essas lições de suma importância constituíam os alicerces para a construção do amor no imo das almas, bem como para oferecer segurança no comportamento, quando surgissem situações inabituais, quase sempre geradoras de perturbação. Ou seja, as trocas afetivas que a gente tem nessas conversas íntimas, nessas conversas familiares, pense dos pais em relação aos seus filhos, são o passaporte, são o instrumento da educação moral tão importante para o preparo dessas crianças que se tornarão adultos e, portanto, sujeitos autônomos e independentes, para que se sintam seguros para tomar as suas próprias decisões, para que se sintam seguros para a constituição da própria visão de si, da construção da autoestima, tão importante para a construção de relações saudáveis, para que possam ter os seus sentimentos validados, para que tenham um espaço de manifestação de ideias com respeito, a fim de que possam aprender a trabalhar com o mesmo respeito quando saírem de casa e começarem a frequentar a escola, as universidades, o círculo social, o trânsito, né, e todos os outros expedientes com as pessoas, entre aspas, estranhas, que na verdade continuam fazendo parte da nossa família, embora não aquela família do círculo doméstico, mas a família universal. E dentre as várias lições de Cristo, tem uma, né, que Amélia vai fazer uma lembrança muito importante. Ele jamais se cansava ou se sentia incomodado com as perguntas ingênuas, que muitas vezes eram fora de contexto das narrativas ou resultantes de equivocações. Em Cristo não havia essa postura, essa fala recriminatória, repressora, castradora no que diz respeito. Mas essa é uma pergunta muito infantil, essa é uma pergunta muito óbvia. Eu me recuso a responder isso, né? Porque o meu tempo é muito raro. Eu sou o Messias, o enviado de Deus, não posso perder tempo com besteira. Nunca se ouviu essas palavras da boca do Cristo. Ou não é sobre isso que nós estamos falando. Porque se era trazido para as rodas de conversa, ele transformava o assunto em algo que era devolvido para os interlocutores com um ensinamento moral, com uma lição. Então, muitas vezes, a gente pergunta, mas já sabe a resposta. Então, o que a gente deseja com a pergunta não é necessariamente que alguém nos diga o que fazer, mas é ter a oportunidade de ser escutado, de entender que há relevância naquilo que a gente pensa, né? De que a nossa participação dentro daquele círculo doméstico não depende de utilidade. Nós podemos ser inúteis e ainda assim sermos amados. Como a Amélia diz, a gente pode ser equivocado, a gente pode errar, né? Mas Cristo via que a intenção era ser esclarecido. A intenção era aprender, era expor uma forma de pensar, uma forma de agir, expor uma dificuldade. Pedro mesmo era o campeão das dificuldades, né? Nessas histórias de Amélia, a gente tem muito a participação dele. Nas histórias de Jesus no Lar, né? Escrito por Neio Lúcio, a gente também tem muito das inquietações de Pedro e muitas vezes a gente até, guardadas as devidas proporções, se identifica com Pedro. Mas, Senhor, e se a pessoa me trair? E se ela roubar tudo que eu tenho? E se ela invadir a minha casa? Ele fica tentando sempre buscar. Não, aí também não, né, Pedro? Aí você pode reagir. Aí, pelo amor de Deus, aí é demais, né? E Jesus, não obstante as tentativas reiteradas de Pedro, Pedro tentando falar para ele, Senhor, porque tem situações assim que são muito pesadas, né?
isso daqui até dá para tolerar, mas aquilo outro é muito difícil para mim, pega leve, falando dessa nossa natural limitação, dessa dificuldade mesmo que a gente tem de viver o evangelho, mas Jesus sempre, né, naquela manifestação da sua santa paciência, da sua magnanimidade, né, do seu perdão infinito, da sua compaixão sem limites, nos inspirando a seguir os mesmos passos, né? E aí a Amélia vai falar que nessa conversa em especial, quem abriu o diálogo foi o discípulo João, né? O discípulo amado, em que ele interroga: quando nós dizemos que Deus é o nosso Pai amantíssimo, porque é o Criador de todas as coisas, depreendemos que todos nós somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e que nos detestam. Olha que pergunta sábia de João, né? Quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? Porque quando Jesus instaura a paternidade universal, ou seja, ele apresenta a Deus sob uma perspectiva diferente, do constante, inclusive no Antigo Testamento. Jesus apresenta a Deus como Pai, nosso Pai, vosso Pai, meu Pai, né? Esses pronomes que ele coloca em diversas citações diferentes, ele está falando da diversidade de relação que a gente estabelece com Deus. Em alguns casos, quando ele fala, por exemplo, o meu Pai, ele está falando de uma comunhão absoluta, de modo que a vontade de Deus é refletida nele enquanto espírito puro, sem perturbações, sem ruído, né? Então, chegaremos lá. Mas a nossa experiência, né, quando ele fala, por exemplo, vosso Pai, ele está falando da experiência, vamos dizer assim, humana normal, né? Humana ainda imperfeita, que ainda está construindo essa comunhão. É recente o fato da gente dispensar intercessores que nos ligam ao nosso Pai Celestial. Justamente nesse esforço que Jesus nos propõe de nos aproximar à figura de Deus. Então a pergunta de João é muito inteligente, certo? Mas considerando que Deus é nosso Pai, disso implica que nós todos somos irmãos. E vão ter irmãos com os quais eu não consigo muito bem conviver. Vão ter irmãos que sabidamente querem me prejudicar, que não têm sentimentos amorosos em relação a mim. E quando a gente pensa em família, a gente está pensando em pessoas que comungam do mesmo espaço físico, pessoas que comungam do dia a dia, que convivem juntas. Então, João pergunta: como eu vou conviver, né? Como eu serei dado a confiar em alguém que não me inspira confiança? Não há regime de exceção nessa relação de paternidade e de fraternidade que se estabelece por conta da paternidade divina. E aí, Jesus vai dizer que é para amar todo mundo, inclusive aqueles que a gente não gosta e que não gostam da gente. A paternidade divina pressupõe esse trabalho, né? E aí ele vai dizer: pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pelo amor de Deus. E a fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e sentimentos tão difíceis, o excelso Pai fez o ser humano também co-criador, contribuindo com ele para o crescimento de cada um, através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea, que é pródromo da universal. Olha o alcance das palavras de Jesus. Ele está dizendo: inaugurada a paternidade divina e, portanto, a fraternidade universal, ou seja, somos irmãos uns dos outros, e não apenas no planeta Terra, mas também em outros orbes. Imagina quantos irmãos a gente não tem. Essa família é gigante, viu? É para mais de milhões aí. Só na Terra tem 8, né? Imagina os outros orbes. Então, considerando essa fraternidade universal, nós também somos convidados,
por conta dos conflitos existentes e da necessidade de nós reajustarmos convivências, da gente se liberar de certas questões, de certos problemas, de certos dissabores que a gente foi criando ao longo do caminho, né? De condutas e de sentimentos difíceis, nós fomos convocados a, dentro dessa fraternidade universal, montar mini fraternidades no círculo doméstico. Então Jesus está dizendo que o papel e a função da família é reformar. Reformar o quê? Os nossos sentimentos. Nós estamos na família para nos trabalhar. Aí a coisa muda de figura. Porque se a família agora é oficina, a gente trabalha na oficina, né? A gente pega as peças de madeira e a gente usa os instrumentos que estão na oficina, lixadeira. Me ajudem, que eu não sei muito bem o que tem numa oficina, não, gente. Só sei o básico. Cola, tinta. E a gente vai fabricando essas peças. A gente vai abastando as arestas dessa matéria-prima justamente para que a gente consiga fazer construções. Então, são a essas construções que nós estamos sendo convidados quando Deus nos outorga a função de cocriação. Ele quer que a gente edifique não apenas as famílias consanguíneas, do tipo colocar filho no mundo, mas ele quer que através dessa formação do lar, e aqui está a psicosfera que a gente cria pelos pensamentos, pelas ações, pelas palavras, né? Todo esse contexto, ele vai criando um ambiente propício para a reforma do caráter desses espíritos imortais que retornam à Terra, muitas vezes pelas nossas mãos. E nós também, na condição de filhos, também estamos sendo convidados a essa reforma, a essa cooperação, a esse trabalho na ordem dos sentimentos. Tem trabalho para todo mundo. E aí Jesus vai dizer, é graças a essa união dos indivíduos pelo sangue que podem surgir as oportunidades de convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade, em treinamento para enfrentar os comportamentos antagônicos fora do lar. Então, se nós estamos observando hoje, na sociedade do século XXI, graçarem fora do lar, guerra entre Rússia e Ucrânia, guerras civis em vários países, a violência, os abusos, os assédios, as intolerâncias, os discursos preconceituosos de variados níveis. Onde está o problema? Onde nós estamos errando? Adivinha? Na instituição doméstica. É no lar, segundo essa concepção crística, que a gente se prepara a exercer a tolerância e fraternidade do lado de fora. Então, veja assim, não sei se vocês estão conseguindo imaginar a amplitude antropológica do discurso de Jesus, né? Jesus está dizendo assim, como se ele falasse assim, não obstante a importância e a relevância muito grande dessas reuniões da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, desses pactos de paz, desses acordos que são selados entre países, desses compromissos conjuntos pela paz mundial, não obstante todos os esforços, através dos grandes líderes religiosos, de clamar pelo amor, de clamar pela violência, o papel transformador é de todo mundo. Então a gente não pode transferir esse papel para uma autoridade religiosa, uma autoridade governamental, né, uma instituição. É papel de todos. E é um papel que a gente começa dentro de casa, para que a gente possa conviver melhor do lado de fora
e consiga pensar num planeta que vença o ódio, a gente tem que começar a viver o amor dentro de casa. E pensando nisso como o exercício dessa tolerância e dessa fraternidade, ou seja, tentando estabelecer uma relação pacífica e respeitosa com aqueles que a gente convive diariamente, né? E aí ele, João, né, continua indagando Jesus. Mas venha cá, por que que às vezes o grupo familiar, né, os filhos, eles procedem dos mesmos pais, mas são tão diferentes entre si, chegando muitas vezes a ter um comportamento antagônico, né, entre si. E aí Jesus fala sobre a diferente procedência sob o ponto de vista moral. Nessas relações consanguíneas, como a gente tem, né, na própria doutrina espírita, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, os pais, eles são co-criadores com Deus, fornecendo um envoltório físico, um envoltório carnal, para viabilizar o retorno à vida corporal dos espíritos imortais. Mas a gênese espiritual, ela é uma obra divina. E todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Então trazemos os nossos pendores, as nossas qualidades, mas também as nossas limitações. E é justamente nesse período, né, da infância, principalmente, que a gente é mais maleável a esse auxílio. Então Jesus vai dizer: o Pai generoso, a fim de ajudar a todos a refazerem-se das suas experiências mal-sucedidas, lhes proporciona uma nova experiência, né, normalmente ao lado daqueles contra os quais se obstinam na família consanguínea, em que as necessidades da evolução lhes trabalham as imperfeições. O que quer dizer isso? Na família a gente encontra ensejos de trabalho. É por isso que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na obra Pensamento e Vida, num capítulo em que ele fala sobre família, vai dizer que a família é o reflexo, ou melhor, é o centro essencial dos nossos reflexos. Ou seja, se a gente quiser saber qual a nossa missão, qual o nosso propósito nessa existência, é só olhar para a família. Os convites que a gente tem ali, de tolerância, de perdão, de compaixão, de paciência, né, são as necessidades evolutivas que a gente tem. É justamente para que a gente veio. O que a gente veio fazer aqui? Desenvolver isso aí. Então, ali, as lições de casa, literalmente. Essas lições de casa para o nosso aprendizado, né, imortal. Então, Jesus vai lembrar: a família doméstica não é resultado apenas da união daqueles que se amam, porém de todos quantos se necessitam, a fim de que se ajudem uns aos outros, gerando dependência afetiva. A gente tem que ter cuidado com essa expressão, porque dependência afetiva aqui, né, nessa concepção que a Amélia traz, significa responsabilidade e cooperação, né? Então, hoje a gente tem assim esse termo de dependência afetiva como algo pernicioso, algo patológico, mas o sentido no texto de Amélia é de que nós fomos chamados para essa colaboração mútua, para essa cooperação uns com os outros dentro de casa. Então, na família, a gente tem aquilo de que a gente tem necessidade. Nem sempre o que a gente merece, né? Nem sempre aquilo que a gente pede, mas o que a gente precisa. E talvez isso seja, assim, extremamente doloroso, né? Alguns de nós, inclusive, nos questionamos: mas o que foi que eu fiz, né, para participar desse círculo doméstico? O que que eu tenho que aprender nessa família? Porque às vezes a gente até conserva esse posicionamento proativo. Tudo bem,
fui chamado, fui chamada a colaborar, estamos aqui, então vamos colaborar. Mas a outra pessoa não se ajuda. E aí, o que que eu faço? Geralmente esses casos são esses convites à paciência e ao respeito à liberdade individual dos outros. Se o outro não é alguém sob a minha responsabilidade como uma criança, que precisa de disciplina e de amor, que precisa de direcionamento e que, portanto, faz parte da minha missão educá-la, dirigi-la, né? Prestar esse suporte para que mais tarde ela possa desenvolver-se autonomamente de uma forma independente. E situando esses casos, a gente tem um convite de começar a respeitar essa liberdade individual do outro, ainda que o outro faça escolhas que o prejudique. Porque, veja, se Deus confere o livre-arbítrio, é justamente para que a gente possa agir em conformidade com assumir a responsabilidade dos efeitos de nossas ações. Isso gera aprendizado. A sabedoria de Deus é incontestável. Então, se Ele oferta o livre-arbítrio para nós, é porque Ele anseia que, pela experiência, a gente também consiga desenvolver essa responsabilidade e essa liberdade. Para que depois a gente não justifique que não sabia porque não teve a oportunidade de fazer. Então, nós que somos filhos e, portanto, cumpridores da vontade do Pai, precisamos minimamente, né, respeitar essa condição, ainda que isso nos doa, ainda que isso, de alguma forma, fira as nossas expectativas. Né? E aí, depois dessa conversa, dessa questão, Tomé que faz a pergunta, e é uma pergunta muito atual. Ele fala sobre o viúvo, que se consorcia de novo e volta a ter filhos, né, com a nova mulher. Como que será essa família? E olha a resposta atualíssima de Jesus. Né? Atualíssima porque se encaixa, vem ao nosso apelo, quando a gente tem dúvidas sobre as novas constituições familiares. Né? Hoje em dia, às vezes cercado por um discurso extremamente preconceituoso, né, e coercitivo, julgador, olha o que é que Jesus responde. Não importa de quem seja a progenitura, ou seja, não importa de quem é o filho, se está integrado na família, deve vigir o amor. Porque, ao infinito, todos nós somos provenientes de Deus. E isso deve impor o respeito entre todos, preservando a identidade fraternal, que um dia unirá todas as criaturas como ovelhas de um rebanho único. É aquela ideia. Os filhos, sejam eles naturais ou pelo coração, seja um enteado, um sobrinho, um neto, um bisneto, seja lá quem for, né? Se faz parte da nossa família, temos ali um ensejo de amar. Porque, em última instância, a gente está ensaiando nessas novas constituições aquilo que a gente vai precisar testemunhar nesse amor fraternal universal. Né? E logo em seguida, Tomé faz uma nova pergunta, também muito atual, quando ele fala sobre o orgulho da raça israelita, né? Que talvez para nós não esteja muito dentro de contexto, mas a gente pode entender sobre qualquer condição que a gente tenha, que a gente sustente, que erroneamente a gente acredite que seja um privilégio. Como, por exemplo, ser espírita. E às vezes dentro da família a gente tem algumas diferenças, né, de vertentes religiosas, de concepções religiosas. Às vezes nós somos os únicos espíritas da família. Eu não sei se vocês passam por isso, mas na minha família, por exemplo, eu estou em oração por todos os meus tios e tias que pedem redenção pela minha alma, e eu estou muito agradecida, porque eu sou muito necessitada mesmo de compaixão,
Aliás, quem quiser fazer prece para mim, fica à vontade, né, porque vai me ajudar bastante. Porque a maioria deles faz parte, eles conservam, né, outras concepções, adventistas, igreja quadrangular, outras doutrinas, que acham que isso é coisa do capeta. E, e eu acho muito legal essa concepção, porque é uma experiência muito importante, porque ninguém me desrespeita, né? Eles têm pena de mim, acham que eu estou sendo fascinada por Satanás, mas não tem aquela coisa de excluir por ser uma ovelha desgarrada do caminho. Pelo contrário, até agora eles estão tentando me converter. Então, quando Tomé pergunta dos israelitas, ele fala, mas nós somos a raça eleita. E aí Jesus tem todo o cuidado de esclarecer a presunção de Tomé, que às vezes é a nossa presunção. Ah, nós temos o conhecimento espírita, então a gente entende como tudo funciona no mundo espiritual e, portanto, a gente sabe mais e a nossa convicção é a correta. Cuidado com isso. Olha o que Jesus vai dizer. Quando dizemos que a nossa raça é tida como eleita, isso não significa superioridade, mas responsabilidade, pelo conhecimento de que nós somos portadores dos inúmeros profetas e reveladores que passaram ao longo dos tempos. Não é um privilégio, como se isso nos colocasse acima do bem e do mal, mas sim uma grave condição para mais amar e melhor auxiliar a todas as outras pessoas. O que implica dizer que, por exemplo, na minha família, eu estou proibida de querer fazer proselitismo, convencer quem quer que seja. Quem quiser que tente me convencer. Mas essa posição, para nós espíritas, é sabido, é uma posição de violência, a que não devemos nos permitir. Né? Devo ser a primeira a exercer essa tolerância e esse respeito mútuo uns aos outros. Por quê? Porque estamos investidos por sermos espíritas dessa grave responsabilidade justamente pelo vasto conhecimento. Né? E aí Jesus encerra o diálogo dizendo que ele veio justamente para unir aquilo que se encontrava separado. Não em torno de uma religião específica, de dogmas previamente estabelecidos, de um mesmo uniforme, né, que a gente vista, ou padrões previamente estabelecidos de moral, mas através desse amor vivido, né, dentro da liberdade individual expressa por cada um de nós. Então ele fala: eu vos tenho como a minha família. Por isso mesmo, oferecer-me-ei em holocausto, dando a vida, para que todos compreendam, por fim, que apenas o amor liberta e somente a doação enriquece. E aí Amélia Rodrigues vai lembrar da cena da crucificação. Jesus quase expirando, a sua mãe em prantos, amparada por João Evangelista, novinho, e ela volta os olhos para a cruz, pedindo a Deus misericórdia pelo seu filho puro, que estava naquela condição de ser morto entre ladrões, sem qualquer voz que se levantasse para o defender. E é justamente dele, que estava naquele momento de sacrifício máximo, de dor excruciante, que vem o consolo. Ele olha para ela, olha para João e entrega a sua mãe a João Evangelista, como se utilizasse João como representante, né, para todos nós. Naquele momento, Jesus instaura a família universal, porque a sua mãe virou a nossa mãe, como o seu pai também é o nosso pai. Então, meus amigos, é a esse convite que nós estamos todos aqui concentrados e reunidos para tentar colocar em prática. Fácil não é. Ele jamais disse que seria fácil. Apenas disse que valeria a pena. Então, creiamos nele. Muito obrigada pela atenção de todos.
Gratidão, Patrícia. Você sempre nos traz belíssimas reflexões nos seus temas. Eu passo agora para Ronaldo. Nós aqui te agradecemos, Patrícia. Aproveitamos uma vez para agradecer a Dona Amélia Rodrigues e agradecer sempre ao nosso Mestre Jesus nos trazer esse tema, vocês três, né? Jesus, Dona Amélia Rodrigues e você. Esse tema que é sempre fundamental para nossas relações, para nosso crescimento, para nossa vivência. E a gente vai fechar agradecendo essa possibilidade de convivência com a família. E da ferramenta que você nos trouxe da oficina, que foi a lixadeira, como exemplo de ferramenta, porque ela está presente nas nossas relações como forma de aparar nossas arestas, e roguemos ao Pai que saibamos lembrar dessa necessidade de sermos lixadeiras um dos outros, por não sabermos usar ainda uma ferramenta melhor, mais propícia, que é o amor. Então a gente acaba nesse processo de endurecimento do coração, se tornando áspero com as pessoas. Que Jesus nos acalente nesse momento, nos encha de luz todos os lares que estão assistindo essa palestra, mas também todos os lares que passam em nossos pensamentos, todas as famílias, os nossos familiares. Que Jesus, Dona Amélia Rodrigues, possa abençoar não só as famílias dessa cidade, mas como o nosso planeta. Esse planeta precisando tanto de paz, de harmonia, nesse momento crucial de transição, que saibamos fazer essa harmonia do nosso próprio lar, para que ela se irradie para todo o planeta. Abençoe, Jesus, a todos nós. Fica conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Patrícia. Marlice, a gente agora fica com o nosso passe virtual. Boa noite a todos. Divino Mestre Jesus, que nesse instante, através da vossa permissão, alimentamos as nossas almas com as palavras e as reflexões do teu Evangelho, que tem o intuito de erguer as criaturas dos processos depressivos, ouve o nosso clamor, enquanto nós nos visualizamos em um vasto campo de flores. De lavandas, nós podemos até sentir perfume, e é esse perfume que será derramado agora por todo o nosso corpo perispiritual, e é esse perfume que será derramado agora pelo nosso corpo físico, mental. Isso é essas energias da natureza. É essa beleza desse campo de flores. Que nós vamos trazer para a nossa vida. Através da saúde, através do equilíbrio,
É esse perfume que nesse instante nós vemos soprado pela espiritualidade maior, adentrando, higienizando cada cômodo da nossa casa. Ah, Jesus, Pai de amor e misericórdias, gratidão, Senhor, nós temos a Ti. Nos dê sabedoria, Pai amado, para que consigamos manter esse clima psíquico, físico, emocional, por toda a semana e aonde quer que a gente vá, aonde quer que pise a planta dos nossos pés, nós possamos levar conosco o vosso Evangelho, a vossa luz e a vossa misericórdia. Sê conosco, Pai, agora e todo sempre.